Pessoas inteligentes, elas valorizam o que elas têm, elas não lamentam o que elas não tiveram. Olha para o que você tem. Seja grato pelo que você tem. E reúna, é o que eu fiz ainda esses dias. Se você for espiritual, não é ser religioso. Não é parecer para as pessoas verem que você é, não, é ser mesmo, é entre você e Deus. Ser espiritual é entre Deus e você e Deus. Você vai juntar o que você precisa para que você se firme naquilo que é bom. Olá, Deus te abençoe demais, muito bom dia para você, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje, 2 dias depois do fim, né? Ontem ainda na oração, depois da palavra que nós tivemos, no encerramento, palavra essa que é para a gente parar, salvar, né? Caso você não saiba, inclusive, você não precisa ficar fazendo malabarismos, né? E baixa programas, que eu não vou dizer aqui quais, né? Não vou incentivar nenhuma, como se diz, eu nem lembro o nome daquilo ali, quando você baixa um vídeo por fora. Mas você não precisa fazer tudo isso, é só você entrar no Telegram da Bispa, né? Tem os cultos dela, as palavras dela, o programa dela está lá. Você não precisa ficar com a tela ligada, você não precisa fazer nada, está lá. Se você quiser, ele já fica disponível no seu celular para o momento que você quiser ouvir. E caso você ainda não tenha feito isso, faça, né? O Telegram, quando eu estava no Brasil, eu praticamente usava mais do que o WhatsApp. Aqui eu não uso. A única coisa que eu uso o Telegram é para ouvir os áudios de tudo que a Bispa produz. Então ali é um canal, né? Tem o Muito Bom Dia para você ali, para que você leia a mensagem pela manhã, muito boa tarde, muito boa noite. Cada série que sai, você pode já ali. Você tem um link para assistir também, né? Eu quero ir para o YouTube. Ele já te encaminha. E caso você queira só ouvir, sem a necessidade de deixar a tela ligada, você clica ali, dá um play, você ouve a palavra, o programa, e ali, se você tem no seu carro Bluetooth, você também pode ali conectar e ficar ouvindo enquanto você está no carro, né? Então, para quem não sabia, né, não precisa ficar baixando programas e baixando vídeos e transferindo para alguma pasta. É só usar o Telegram, entra no canal da Bispa, que é Bispa Cléo, e aí você tem acesso a todo o material. Então, caso você não tenha ouvido de novo, né, eu convido você a ouvir, porque vale a pena você entender, você se aprofundar na palavra do encerramento, uma palavra que nós precisamos, né? É um assunto, por exemplo, que eu acredito que muitos, quando ouviram aquela sequência de coisas que o Senhor fez com Israel, alguns podem não ter se familiarizado, mas não está certo isso. Você tem que se familiarizar, ouvir aquilo. Por isso que, às vezes, se não da primeira, ouve a segunda, ouve a terceira, ouve de tempo em tempo. Aquilo nos apruma, aquilo nos nivela. Uma palavra como aquela, com uma riqueza de conhecimento, sabedoria, revelação de Deus para o nosso tempo, é uma palavra que nos nivela espiritualmente e o nosso conhecimento também
da palavra de Deus. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, esteja conosco, porque seja nesse altar, seja, meu Deus, nos lugares mais sombrios, o que mais importa para quem conhece o Senhor é a tua presença, é a tua aprovação. E eu peço a tua presença aqui, e que não se limite a esse lugar físico, mas que cada pessoa, meu Deus, que agora se conecta comigo neste momento, nessa transmissão, que também, meu Deus, esteja com o Senhor, que ouça a tua voz, que veja o caminho que o Senhor tem, que possa vivenciar, meu Pai, não só um momento, e este momento que nós estaremos ouvindo a tua palavra, mas que esse dia já seja um dia consagrado. Eu consagro ao Senhor agora esse dia e eu peço que a tua unção seja derramada sobre nós, que o teu poder seja derramado sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos dê e que o Senhor venha alinhar o nosso espírito para que ele esteja não só alinhado com o Senhor no momento da palavra, mas que sejamos pessoas alinhadas aos teus valores e façamos a tua vontade, que não vivamos para agradar a nossa carne, mas para agradar ao Senhor. Eu peço a tua unção sendo derramada aqui, e onde chegar essa palavra, essa transmissão, a oração, meu Deus, o nosso culto, eu peço que o Senhor tome a frente, que o Senhor conduza, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu entrego, eu consagro ao Senhor e eu peço a tua unção e a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. E continuando o que eu estava dizendo, o que mais importa é a palavra, é saber que Deus está conosco. Nós temos que ter aquela mesma vida, não momento, mas aquela mesma vida do Davi. Você já pensou se o Davi tivesse naquele espírito que ele estava quando ele cortou um pedaço do manto de Saul, quando ele estava na sacada do palácio dele e olhou para aquela mulher se banhando, percebeu que ela estava no período, de purificação, ela tinha terminado o período de purificação e que agora, e aí ele ouve, porque como é que é o nome? É uma escalada, né? O pecado, ele não acontece. O pecado é uma escalada. A gente, para cair no pecado, a gente tem que escalar o pecado. Um ímpio, a Bíblia diz que de ímpio vem coisas ímpias. Eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando para ímpio, eu estou falando com gente santa, estou falando com gente que sabe o que é o santo. Estou falando com gente que, como diz a música, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Então, o justo, o ímpio, o justo, o santo, ele percebe, ele tem aquele incômodo quando ele está fazendo algo, a consciência
Lembra que a bispa trouxe dentro dos 52 dias, em um dos encerramentos, inclusive, uma palavra também extensa. Vale a pena você ir no Telegram e ouvi-la de novo. Se ela não é familiar para você, volta lá e ouça de novo. O chicote da alma. O que é o chicote da alma? Hã? Cadê a resposta? O que é o chicote da alma? Aí aqueles que estão afiados, eles vão digitar aí no chat. O chicote da alma é a tananana. A consciência. A consciência. Quando a gente está em Deus, por que o pecado é uma escalada? Eu não peco sem perceber que eu estou pecando. Se eu falar num tom com uma pessoa que eu sei que aquele tom é desproporcional, que ele é indevido, que ele é desigual para o meu conhecimento, para o meu temor, o meu nível de temor, eu sou incomodado. É como se a gente tivesse aquela sensação. Amém. Estou vendo aqui o chat, o pessoal colocando aqui. Amém. Pode deixar aí. Qualquer coisa eu já vejo a resposta hoje, que a gente está aqui no nossa grande equipe hoje. Então eu percebo, mas não sou eu só. É igual Davi, ó. O Davi imagina o momento daquele que ele estava vivendo. Perseguição do Saul, fora da casa dele, longe da mulher dele, da família dele. Mas o que mantinha Davi, em primeiro lugar? Vivo. O que mantinha Davi à frente? Porque Davi era o que estava à frente de Saul, ele não estava atrás. Ele sempre estava um passo à frente. Tanto ele estava que ele não foi pego. Ele não foi capturado, porque ele estava à frente. Deus o manteve à frente por conta disso, por conta do nível de dependência. E a dependência de Deus, ela gera o quê? Santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando eu estou na santidade, porque eu estou na dependência de Deus, eu não estou preocupado se eu estou, como se diz, né, por cima da carne seca. O que estão pensando de mim? Como estão me vendo? Não, espera aí. Eu tenho uma unção. Deus me ungiu. Eu tenho um propósito. E esse propósito, ele traz responsabilidades para mim. Que é o que Deus, ele espera de mim. É o que Deus me dá capacidade, Deus me dá visão, Deus me dá percepção, Deus me dá sensibilidade, Deus me dá visão, Deus me dá a visão de presente, a visão de futuro, Deus me dá a memória do que eu preciso lembrar para o meu propósito, porque tem coisa que a gente não lembra às vezes. Você quer lembrar onde você deixou uma chave, por exemplo, e é uma chave que você não precisa, mas você quer tal, você não lembra. Mas para o teu propósito, Deus te dá memórias específicas, Deus te dá memórias precisas para que você cumpra o teu propósito. Quantas vezes que eu estou aqui fazendo culto, eu não tenho nem a mínima. Ali não pensaria naquilo, não lembraria daquilo, não é uma situação comum. E você está ali pregando a palavra, falando, vem um caso que ele encaixa perfeitamente. Quantas vezes? Esses dias eu vivi uma situação que eu estava diante de algo ali
E na hora, Deus me deu uma lembrança, Deus me deu uma memória que é daquele tipo, né, que você precisa lembrar para poder orar com convicção e falar: Senhor, faz de novo desse jeitinho. Mas assim, eu quero que o Senhor faz de novo igual, só em outro lugar, só com outros personagens, mas eu quero a mesma obra. Quer dizer, eu quero que o Senhor entre em ação da mesma maneira que o Senhor entrou. Eu não lembraria. Tanto que eu não tinha lembrado. E aí você está ali e tal, mas o que eu estava fazendo na hora que eu lembrei? Senhor, eu não vou fazer isso. A carne está gritando. O lado humano, o lado instintivo está apitando aqui, mas eu vou pelo teu Espírito. Então me ajuda. Me ajuda porque aqui tem bastante carne, aqui tem bastante instinto. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou cair, eu não vou ceder. Eu não vou aceitar. E você tem o teu lado também que você está ali, não, eu também não posso aceitar algumas coisas, porque a Bíblia diz que se mostra com um perverso, te mostra indomável. E aí Deus te dá uma memória de algo que você viveu e Ele lembra, lembra disso? Foi assim. Foi de tal maneira. Eu posso fazer de novo. Senhor, faz de novo. Eu quero assim. De novo. Faz de novo. Faz assim de novo. Age na minha vida desse jeitinho de novo. É o que eu preciso agora. E aí você depende de Deus, você confia, você entrega, como está lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui em Números 20, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Uma situação parecida aqui. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam.
O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Primeiro nós vemos aqui um povo ingrato. E a ingratidão, ela passa pela negação do que é verdade e está diante dos olhos. Eu tenho que te perguntar isso. O que você ainda nega que Deus já fez na sua vida? O que você ainda nega? O que Ele fez na tua saúde? O que Ele fez na tua mente? O que Ele fez no teu espírito? Porque às vezes a gente, naquela mania, aquele comportamento que talvez teve uma vida, desde criança, de só estar falando do que está mal na vida da gente. Falar para os pais, né? Você tem que tomar cuidado se a tua criança às vezes não está vivendo essa fase, porque essa fase ela pode se tornar eterna. Qual fase? Tem aquela fase que a criança ela está aprendendo coisas difíceis na escola, que ela está enfrentando em algum lugar algo que é muito desconfortável para ela. Ou na igreja, às vezes ela tem crianças, né, que estão falando algo dela, talvez a criança está crescendo, está a barriguinha grande, está saindo uma espinha, está alguma parte ali que está acontecendo, o dente, né, torto, crescendo, né, desenvolvendo, a puberdade está acontecendo. E os pais, eles precisam olhar para os filhos. Olhar mesmo, olhar com os olhos. Porque você olha, você percebe coisas e você consegue antecipar fases, inclusive. Tem coisa que se você consegue falar antes para os seus filhos, quando eles viverem, eles já ouviram que aquilo aconteceria. E seria ruim, seria desconfortável. Não tem como a gente impedir. A não ser que a gente coloque eles dentro de uma bolha e mate eles aos poucos, né? Não, eu vou te proteger de tudo. A gente não protege. A gente protege os nossos filhos fazendo o que o Senhor mandou fazer. Ensina o menino o caminho certo, o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará do caminho certo, ele não se desviará dele. Essa é a melhor maneira de proteger o filho. Não é privando ele de viver, de passar, de enfrentar. Vai acontecer, eu vou te tirar. Tal dia vai ser tal coisa, eu não vou deixar você ir. Tal coisa assim. Não. Você prepara. Né? Por exemplo, aqui. Vê para mim aí, Jonatas, por favor, quando é que é exatamente, qual é a data do Halloween aqui, nos Estados Unidos? Eu estou falando porque eu não lembro se é final de outubro ou se é novembro. Que dia? 31 de outubro? Tá aí, ó. Olha que coisa. Halloween aqui é 31 de outubro. Aquele negócio das bruxas, né? Aqui já tem, você passa nas lojas, aqui já está tudo caracterizado já. Você já ouve falar disso, você vê as lojas, né? Enfim, você já entendeu. Tá? É igual o Natal, que já tem árvore de Natal, antes já tem já as coisas do Halloween já em lojas, em lugares, você vê já as pessoas se movendo em torno disso. Então, não dá para
esconder que isso existe numa criança. O dia do fervo mesmo ali, dá para você impedir da criança ir no evento que vai ter? Sim, mas não dá para você tirar ela desse mundo, né? Desse país, porque é um negócio cultural do país. Então, o que você faz? Você prepara ela, porque ela vai ver, ela vai ouvir, as pessoas em volta dela vão saber. Então, é assim que você fortalece, é assim que você, na verdade, protege ela. Então, tem coisas que você sabe que uma criança vai viver, que ela vai passar. E quando você percebe que aquilo vai acontecer, ou que começou a acontecer, não adianta a gente ser hipócrita, ou ser mais fraco ainda que a criança. Ignorar aqui, não, filho, não liga para isso. Ó, você tem que falar a verdade. Filho, isso aqui agora é assim, vai acontecer. Então, por exemplo, tem criança que foge da escola. Né? Foge da escola. E aí onde entra aqui, ó, tem fases que são eternas. Que foi o motivo de eu ter entrado nesse assunto com criança. Tem gente que está nessa fase até hoje, e aí agora eu não estou falando de criança, estou falando de você. Pode ser o seu caso, analisa aí. Eu vou falar de uma situação da própria Linda, minha filha. Tem uns dias que eu vi que ela tá naquela luta em inglês, né? Tem coisa que não entende. A aula é inglês. E ela não fala inglês, ela entende um pouco. E começou a ter umas questões de matemática e vai. E quando a matéria é mais difícil, teve um dia, inclusive, que ela me liga da escola. A escola ligou, né, com ela do lado ali, eu tô com uma dor no céu da boca. Tô com uma dor. Não, ontem estava vermelho, tal. Realmente, você vai falando, não é vermelho, não, mais vermelho, tal e coisa. Eu tinha falado com a mamãe e tal. Aí eu falei, filha, falta tanto tempo só para a aula terminar. Falei, aguenta aí, termina a aula, depois a gente conversa, vou aí te buscar, tal. Mas antes já tinha tido um episódio que eu tinha percebido, ela tá com aquela dificuldade de quem agora está tendo que aprender algo novo, algo difícil, e ela já tinha preparado. Eu acho que amanhã eu não vou na escola. Não. O que está acontecendo com você é que você agora está passando por um momento muito desagradável. E aí eu fui listando as coisas que estão acontecendo com ela que ela não quer passar. Seja da matéria, seja do inglês, seja de crianças que têm aquelas situações de crianças, que eu fui listando uma por uma. Eu falei, então, quando a gente está vivendo isso, a gente é do ser humano a gente buscar uma porta de fuga. Eu falei, mas existe uma portinha que ela vai estar em algum lugar que é o atalho, é a fuga. Eu vou sair disso agora, eu vou fugir disso agora. Mas eu não resolvo. Quando eu fujo, eu paro naquilo ali. Eu posso fugir daquele momento, mas eu não fujo daquela situação. Aquela situação, ela está na minha vida. E se eu não passo por ela, eu não venço ela, aquilo vai parar a minha vida. Porque eu posso mudar de lugar, eu posso mudar contextos externos. Mas se aquela é a minha fase de viver, de enfrentar, enquanto eu não passar por aquilo, não enfrentar aquilo, a minha vida não prospera. Eu não sou pleno. Então, criança tem isso, né? Não tem criança que no dia da prova fica mal, doente? Tem ou não tem? Talvez você já fez isso. Quando você ia ter prova, se acordava, eu estou mal, eu não consigo, minha garganta é inflamada e tal. De repente, você não teve bons pais. Teus pais viam aquela sensibilidade sua e permitiam. Só que vamos lá, você não ia no dia da prova e aquilo te ajudava em alguma coisa?
Não fazer a prova quer dizer passar pela prova? Quer dizer tirar boa nota? Nunca na história da humanidade, se não fazer uma prova, te dava nota boa. O que acontecia muitas vezes? Você perdia uma prova, você tinha que ir no final do ano ficar de recuperação. Enquanto as demais crianças estavam brincando em dezembro, você estava lá na escola, né? Igual um trouxa ali, ó, um tonto. Por quê? É um tonto, porque teve o ano inteiro para estudar, para fazer o que tinha que fazer, para ir nos dias certos, para fazer as provas. Não fez, agora perde um mês, o melhor mês do ano, que era dezembro. Para a criança é o melhor mês do ano. O mês do Natal, o mês que você já tem as demais crianças lá do bairro também, né, de férias, que dá para você brincar, jogar bola, né, soltar pipa, fazer as coisas. Enfim, eu sei que eu estou falando do outro século, né? Mas é verdade. Então, aí você perde, ó. Mas na hora eu fugi. Na hora eu fiz outra coisa, eu estava em outro lugar. Eu não enfrentei o que eu tinha que enfrentar. Então, tem criança que está passando por isso, e se o pai não for firme, se a mãe não for firme, você vai passar a informação para o seu filho de que aquilo é certo, de que fugir é uma opção válida. Tem gente que é assim até hoje. As coisas, a pessoa nega a verdade boa, ela nega aquilo que ela já tem, ela nega a verdade da vida dela, ela se apega ao ruim e aí ela fica, né? Não vou passar por isso. Não vou viver isso. A negação aqui foi do quê? Tudo que Deus já tinha feito. Quem tinha pedido para sair do Egito? Quem clamou, até chegar no céu o clamor. Esse povo todo clamou. Mas agora que eles tinham mais uma dificuldade. Então, hoje, esta quinta-feira, dia 28 de agosto, você pode estar vivendo uma dificuldade. E você até pode estar olhando para essa dificuldade como a única coisa que está acontecendo ou que já aconteceu na tua vida. Ah, isso ocorre? Ocorre. Mas então volta agora. Opa, eu não sou esse problema. Eu não sou a prova que eu tenho que fazer hoje. Eu não sou a matéria difícil que eu tenho que aprender hoje. Isso aqui é uma coisa, é uma parte. É isso aqui, ó. É uma folha da minha vida, é uma página, ó. Pode ser aquela página difícil, pode ser aquela página dura de ler, mas é uma página. E as demais coisas? E os livramentos? E as bênçãos? Isso aqui, ó, saúde, estou de pé. Ah, mas quando você está de pé, que você tem uma unha encravada, você tem um calo, todo o corpo dói. Não, mas o corpo está em pé, o corpo está andando, o corpo está falando, o corpo está comendo, o corpo está com a atividade. Mas tem uma dor ali incomodando. Tem uma dor, mas ela vai passar. Tem um calo, mas esse calo você vai tirar ele. Tem uma unha encravada, mas essa unha aí você vai dar um jeito nela. Ah, tem uma dor, tem uma afta na boca. Mas você vai secar ela. Não nega o que você já alcançou. Principalmente o fato de você estar ouvindo essa palavra, que quer dizer que hoje você é uma pessoa que para ouvir a palavra de Deus. Isso não é pouca coisa. É igual casamento. Às vezes você está vivendo aquele dia que você diverge do seu cônjuge. Que ele está numa atitude, que ele tem um comportamento, uma situação que você não concorda, você diverge. Mas e todo o restante, a história que vocês têm juntos? Não, e não vai para aquela linha de que, não, mas a gente já brigou muito, a gente é muito diferente. Não, espera aí, a gente chegou até aqui. Quanta coisa que um apoiou o outro, que um ajudou o outro, que um cuidou do outro, que um, sabe, foi a base do outro, que um foi o apoio do outro, que sem um o outro não teria vivido, não teria chegado, não teria alcançado.
Seus filhos. Eu lembro de uma pessoa que algumas vezes que teve situações, a pessoa, mas se não fosse o meu marido, eu não teria esses filhos. Se não fosse ele, não seriam esses filhos. E eu não consigo imaginar a minha vida sem meus filhos. Aí alguém vai falar, mas não era só para o casamento bastar? Era, mas pessoas inteligentes, elas usam o que elas têm. Elas não lamentam pelo que elas não tiveram, elas usam o que elas têm. Você que gosta de anotar frase, pega essa e anota na pedra, entendeu? Pega uma talhadeira aí, e anota essa na pedra. Pessoas inteligentes, elas valorizam o que elas têm, elas não lamentam o que elas não tiveram. Ai, porque eu devia. Isso aqui é uma das frases mais estúpidas que uma pessoa ela pode dizer para ela, não é? Nem verbalizar. Verbalizar, aí tem que usar a palavra asneira, burrice. Mas pensar com ela própria. E está aqui alguém falando, alguém que tem mais de um relacionamento conjugal, né? Então, aqui eu tenho propriedade, eu tenho autoridade para falar isso para você. E se você perguntar para mim, você nunca pensou isso? Não. Não penso. Não pensei. Quando a gente pensa assim, eu teria sido feliz com fulano de tal. Eu teria sido feliz mesmo com fulana de tal. Não teria. Olha para o que você tem. Seja grato pelo que você tem. E reúna, é o que eu fiz ainda esses dias. Se você for espiritual, não é ser religioso. Não é parecer para as pessoas verem que você não é ser mesmo, é entre você e Deus. Ser espiritual é entre Deus e você e Deus. Você vai juntar o que você precisa para que você se firme naquilo que é bom. Então, espera aí. Se o que eu estou pensando não me anima, não me dá esperança alguma, eu estou pensando em alguém. Isso eu estou falando no nível, pensar. Nem estou falando ir lá no Facebook para ver o perfil daquela desgraça. Né? Porque é o Facebook que costuma fazer isso, né? Você vai lá no Facebook, pesquisa a escola, né? Onde estudou, pesquisa aquela cidade, né? Porque no Facebook você consegue fazer pesquisa por cidade, por escola. Você vai falar, como é que você sabe tudo isso? Eu já atendi uma pessoa que narrou para mim cada passo desse até encontrar um ex de 36 anos atrás. Aí você está fazendo conta, está imaginando a idade da pessoa, está imaginando que fase a pessoa estava da vida, né? É isso aí que você está pensando mesmo. A pessoa casada, foi lá pesquisar, um ex de 36 anos atrás. Achou? Tem coisa que o diabo ele te ajuda com uma caçamba, né? Ele vai com a caçamba. Opa, você não está lembrando o nome da escola? Mas é esse. Digita a cidade também que ajuda. Digita o sobrenome da pessoa. Opa, achei. Aí, como é que o diabo, ele não precisa de muito, né? É uma rachadura. Não é nem a brecha, uma rachadura. Sabe como é que começou? A pessoa só mandou assim, oi. Esse oi destruiu uma família. Aí você vai falar, oi destruiu uma família. Não, lembra que eu falei, é uma escalada. Quando eu fui pesquisar, por que a gente prega isso aqui? É Deus usando. Para que, se você for fazer isso, você tem um incômodo. Que incômodo é esse? Não é o incômodo do Anderson ter falado, é o incômodo do Espírito Santo, te lembrando, você ouviu, que você não deve pensar que com outra pessoa tua vida sentimental seria melhor. Você não deve pensar
que se você ainda tivesse em tal lugar, morando em tal lugar, trabalhando em tal lugar, fazendo tal coisa, sua vida seria melhor. Não. Vai falar, por que não? Porque quando você vive assim, como o povo de Israel, você está ignorando todas as demais coisas que Deus está fazendo na sua vida. Você está negando as demais coisas que Ele está fazendo na sua vida. E essa negação da realidade, da verdade, é ingratidão. Começa mal, termina mal. Você nunca sai de uma situação que é conduzida pela ingratidão bem. Eu posso até sair da situação, mas você sai com perdas. Você perde parte do que você tem, você perde vida, você perde paz, você perde vigor, você perde bênçãos já alcançadas. Às vezes, você pode perder o seu destino. Mas aqui, o que aconteceu? E é o foco da palavra de hoje. Tem gente que, por mais que você fale para ela, por mais que você pregue para ela, por mais que você ore por ela, que você interceda por ela, que você tenha colocado o nome dela e declarado sobre a vida dela os 52 dias e continue declarando, Senhor, salva, Senhor, dá visão, Senhor, tira a cegueira, Senhor, muda isso, Senhor, transforma isso, Senhor, faz assim. Tem gente que no timão, né? Timão é aquele volante do navio. A pessoa no timão da vida dela, a pessoa está conduzindo. Por mais que você ore, por mais que você peça, por mais que você queira, eu quero que essa pessoa veja, eu quero que essa pessoa seja o Bartimeu do século 21, que ela veja, que ela olhe e veja, que ela veja a glória de Deus, que ela veja a palavra de Deus, que ela veja o Senhor em cada... Tá bom, amém, glória a Deus. Você vai ser recompensado por cada oração, por cada semeadura, por cada declaração poderosa sobre a vida dessa pessoa. Mas ela ainda está no controle, ela ainda tem o livre arbítrio. Ela decide. Ela. Então, cuidado para que essa gana por querer ajudar alguém, mudar alguém até, o que a gente não pode fazer, a gente não muda pessoas. A gente semeia na vida de pessoas. A gente fala, a gente prega, a gente é instrumento. A gente não muda. Cuidado para que você, sem perceber, saia do espírito para a carne. Por não identificar e respeitar os limites. Porque quando você perde a visão e você passa a agir na emoção, você não vê. Você não identifica os limites. E se a gente não identificar os limites, a gente acaba fazendo o quê? Passando dos limites. Moisés passou dos limites. Porque no momento que ele deveria ter sido mais espiritual, você pode falar assim, Anderson, o que é ser espiritual? É ouvir Deus. É obedecer a Deus. Resumo do que é ser espiritual. Às vezes a gente não parece espiritual segundo o que as pessoas estabeleceram de padrão. Hoje, inclusive, ser espiritual para muitos cristãos é ser uma pessoa emocionada que chora muito. Principalmente se estiver tocando alguns louvores, esses louvores mais novos aí, né? O worship da vida. Aí é ser espiritual. Dentro da igreja, você está ali naqueles movimentos, aquela coisa, enfim. Mas o que é ser espiritual para Deus?
Às vezes o espiritual é aquele que não aceita o inaceitável. O espiritual é aquele que, às vezes, sozinho, isoladamente, ele tem uma atitude que destona, contrasta, é diferente da de todo mundo, mas ele sabe, Deus está nisso. E eu vou fazer o que Deus espera de mim. Como foi o Elias. Elias, diante de 850 profetas, o rei, a rainha e um povo em cima do muro. Ele sabia quem era Deus e ele sabia que Deus estava com ele. E ele não hesitou. Ele não se bandeou para o povo. Ele não ficou na dúvida. Se Baal é Baal, se Baal é Deus, sigam. Mas se o Senhor é Deus, então sigam. O Moisés aqui, Deus falou com ele foi espiritual. Quando o povo começou a reclamar por ingratidão, lembra? Negação, ingratidão, tal. Ele vai e ele tem uma atitude espiritual. Ele vai até a tenda do encontro. Ele vai, que é o que a gente tem que fazer. Esse povo está me pressionando, esse povo está me cobrando, esse povo está reclamando, esse povo está murmurando, e eu não tenho resposta para dar. O que eu faço? Eu vou a Deus. E às vezes, literalmente, eu preciso dessa atitude de deslocamento, de sair daquele lugar, do barulho, da bagunça, da pressão, e vir até um lugar santo, vir até a igreja, vir até a casa do Senhor. O que eu digo para você? Eu fiz uma visita o ano passado, que eu achei foi uma experiência para mim muito boa, né? E eu acredito até que as pessoas que eu estou citando elas devam estar agora assistindo. Que a pessoa não tem, onde a pessoa mora, ela não tem a igreja. Porque você pode ter ouvido isso agora e falado assim, mas peraí, eu estou aqui na igreja virtual. Eu entendo que é isso, essa pressão, essa situação, essa cobrança, às vezes você está em momentos, mas e eu que estou na igreja virtual? Corro para onde? E aí esse é um casal, na verdade. Eles, quando Deus deu uma vitória para eles, fizeram a casa, deles uma grande bênção. Na casa deles, é interessante, eles construíram a casa. Eles fizeram um projeto da casa. Eles não foram para uma casa, eles construíram a casa do gosto deles, do jeito deles. Uma pessoa com um olhar muito secular, carnal, ia pensar assim, podia ter feito mais um quarto, podia ter feito mais um cômodo disso, um cômodo daquilo, pensando, vou receber uma pessoa assim, vou receber familiar assim, quero fazer uma festa, quero ter um espaço para isso. Mas tem uma coisa que foi feita e que foi planejada, calculada e muito bem executada. Dentro da casa deles, num lugar especial, tem o quarto de guerra. Quando você entra no lugar, é igual o quarto de guerra da igreja. Aquele lugar, eu estou falando igual porque você vai ver as imagens, você vai ver projetos, você vai ver a Bíblia, você vai ver sonhos ali, você vai ver, tem um azeite. E vamos dizer assim, é a igreja deles, o lugar mais espiritual que eles têm acesso.
É um lugar onde nada é feito, não é guardado coisas ali, jogado, não. Ali é para aquilo, é para o espiritual. Não, eu quero me separar agora, quero parar um tempo, eu quero meditar, eu quero orar, eu vou ficar de joelhos aqui, eu vou passar uma madrugada, uma vigília, eu vou ficar aqui. A gente tem criado esses lugares na nossa vida, literalmente, fisicamente. Porque você pode também aí, agora a maioria esmagadora que eu estou falando é para a igreja virtual. Você tem um lugar que você separou para Deus na tua casa? Aquele lugar que assim, não, isso aqui eu não coloco, não vou amontoar coisas, isso aqui não é uma despensa, não. Ah, minha casa não é grande. Não, você não precisa, às vezes, tem gente que tem, igual eles foram abençoados, de construir um lugar, é só aquilo, mas você pode ter um canto. Dentro do teu quarto, você pode ter um canto ali, ó, não, esse canto aqui é um canto que eu vou consagrar a Deus, isso aqui não é para outra coisa. Isso aqui não é para ficar com o celular, não é para ficar na rede social, não vai ficar... Não, isso aqui é para Deus, eu consagro a Deus, eu dedico a Deus, eu dou a Deus. Porque é importante. Claro, se você tem a igreja, você pode vir para a igreja, fazer igual Moisés, eu vou até a tenda do encontro agora, eu vou parar ali, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou buscar Deus, por isso que tem a igreja, né? Então, o Moisés foi. Então, olha bem, atitude espiritual. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu quero saber o que Deus tem para mim. No que Deus responde ele. Deus fala, é isso aqui. Vocês vão fazer isso aqui. Pega a vara, vai com ela e, quando vocês chegarem diante da rocha, fale com a rocha. Moisés vai, e em vez de falar com a rocha, ele bate 2 vezes na rocha com a vara. O que Deus não mandou fazer. Ah, alguém vai dizer assim, mas ele já tinha feito isso antes. Mas peraí, para que eu consulto a Deus dessa vez e Deus me dá uma direção, se eu vou fazer o que eu tinha ouvido antes? Isso é uma das coisas que as pessoas mais querem na vida, elas querem respostas, elas querem direção. Aí quando elas têm direção, que é uma coisa que a gente vê demais. Eu podia ficar falando demais aqui até o meio-dia, por quantidade de casos que eu já vi fazendo isso. Igual Moisés. Eu já tive palavras, eu já tive direções. Não, mas eu quero uma para agora. A situação que eu estou vivendo agora. A pressão que eu estou vivendo hoje. O momento que eu estou passando agora. Eu quero hoje. Aí a pessoa vem corretamente. Ela vem para a igreja, ela vem para o culto, ela ouve a palavra, ela consulta o Senhor, ela busca Deus, ela busca ali a direção de um homem de Deus, uma mulher de Deus, a pessoa ora a Deus, consulta a Deus, pede inspiração para Deus e glória a Deus, Deus dá a direção, Deus dá a resposta. Deus dá aquele, assim, o Espírito Santo usa a boca daquela pessoa, do pregador, do pastor, do conselheiro para falar, faça exatamente isso. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que agir. Aí a pessoa vai. Meu Deus, obrigado pela direção. No que ela vai e faz do jeito dela. Faz do jeito que ela já tinha feito antes, que agora Deus não deu direção, ela pediu direção. Ela foi para a igreja, ela foi para o quarto de guerra dela e Deus deu uma palavra, Deus levanta, faz ela ler algo que há muito tempo ela não lia. Deus usa a boca de alguém, ela recebe uma ligação, uma mensagem, ela põe ali o culto para assistir e ela vê aquela resposta, ela sabe o que tem que fazer.
ela sabe o que tem que fazer. Moisés sabia o que tinha que fazer. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, Deus mandou chamar de rebelde? Não. Já começa aqui, ó. Deus me deu uma direção precisa. Eu já desvio, começo desviando. Lembra a escalada? Ó, quando ele falou rebeldes, sem o Senhor ter falado, foi espiritual ou foi emocional? Quer dizer, foi pelo espírito ou foi pela emoção que ele estava sentindo do povo? Qual a resposta? Emoção. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Ó, agora é o meu momento, agora é o momento de eu mostrar o quanto eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Peraí. Vamos ler de novo, você vai entender o que está acontecendo aqui. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Moisés sabia que a água ia sair da rocha ou não sabia? Sim ou não? Ele sabia. Então por que ele criou aquele enredo? Porque ele quis trazer para ele. Será que eu vou ter que tirar água dessa rocha? O que eu vou ter que fazer aqui para você? Ó, Deus não mandou ele falar aquilo. Deus mandou ele fazer. Mas cuidado, que às vezes você fala, não, mas eu não... Às vezes você não percebe que você está escalando. Tem duas coisas essa palavra aqui. A primeira, que aqui já aconteceu. A essa altura já tinha acontecido. Eles foram envolvidos pelo que o povo estava sentindo. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Vamos lembrar, recapitular lições já aprendidas. Tem gente que Deus coloca no teu caminho para que você ajude, para que você seja generoso, para que você semeie, para que você tenha atitudes espirituais. Deus não coloca no teu caminho para te moldar. Quem vai te moldar é o Espírito Santo. Não beba do espírito humano das pessoas. Tem tempo que finda e a gente precisa respeitar o fim dos ciclos. Respeitar os limites. Perceber limites e respeitar limites. Opa, até aqui eu tenho que ir com essa pessoa. Daqui para lá não é comigo, é da carne, não é do espírito. Então eu paro aqui. Mais do que isso, não é bênção para ela nem para mim. Então eu respeito o limite. Eu paro. Repita. Eu paro. Eu paro, não sigo. Isso aqui já está me influenciando. Essas palavras estão me influenciando. Por que tem gente que está falando palavrão? Por que você está repetindo algumas coisas? Por que você está murmurando? Anda com um murmurador o dia inteiro, anda. Anda com uma pessoa que reclama o dia inteiro, anda. Anda com uma pessoa ingrata o dia inteiro, anda. O mais forte prevalece. Se você está ficando ingrato, reclamão, murmurador, você está fraco no espírito. Então busca Deus. Entra num jejum. Sai das coisas carnais aí, ó. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Não vai ouvir louvores, vai cantar louvores. Entra num jejum. Para que essa influência cesse na sua vida. E você volte a ser conduzido, influenciado pelo Espírito Santo. Então Moisés, quando ele falou, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar?
Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água. E a comunidade dos rebanhos beberam. Mas Moisés perdeu o seu destino. Moisés, a quem muito é dado, muito será requerido. É o que eu estou falando. Tem coisas que uma pessoa pode fazer, pode errar, pode falhar pelo que ela sabe. Eu já sei mais que ela para não fazer o que ela está fazendo. Moisés aqui, ele não foi espiritual, ele estava com o espírito. Mas ele não agiu, ele não falou, ele não reagiu como espírito. O que ele fez aqui, o Moisés? Ele rejeitou o Senhor. Ele quis se impor sobre aquelas pessoas pelo que ele sentiu delas. Aquela ira. Irai-vos. O Senhor sabe que o ser humano se ira. O Senhor sabe que o ser humano se ira. O Senhor sabe. Não tem, pode assim, pode revirar a Bíblia. Você não vai achar uma passagem que vai falar que uma pessoa não ira. A pessoa ira. Tem coisa que você vê te dá ira, tem coisas que você ouve te dá ira. Parece que as que você ouve, algumas coisas que você ouve te dá mais ira do que as que você vê. A ira vem, mas não pequeis. Não peca. Eu estou irado. O Espírito Santo está comigo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Clama o sangue de Jesus. Vão ouvir. E que bom que vão ouvir. O Senhor também vai ouvir. E você também vai ouvir. Aquilo vai trazer você de volta à santidade. E pode evitar, essa palavra aqui é uma palavra de grande vitória de vida, de gente não perder o destino como perdeu Moisés. De não ser influenciado. Cuidado para você não estar sendo muito influenciado. Está achando que você está no controle, você está sendo controlado. Quem que estava no controle aqui? Fala para mim. Na sua visão, quem aqui que controlou quem? O povo que controlou Moisés e conduziu Moisés ou Moisés que conduziu o povo nessa situação? Quem? Se você respondeu que Moisés conduziu o povo, você errou. Você errou. Quem conduziu foi o povo, Moisés. Eu preciso saber o limite que eu tenho com cada pessoa que está na minha vida. Deus colocou Moisés na vida daquele povo e aquele povo na vida de Moisés. Mas Moisés devia saber exatamente o papel dele, o lugar dele. E agir, reagir pelo Espírito. Ele foi bem até aqui, mas aqui ele falhou. E ele começou bem. Ele foi bem até a tenda do encontro. Até a tenda do encontro ele foi bem. Senhor, o que eu faço? Senhor, esse povo. Moisés, pega a vara, vai lá e verte água para esse povo. Deus não fala, povo rebelde, povo, vai lá, fala para esse povo, pesa a vida desse povo, vai lá, fala pesado com esse povo. Não, faz isso. O que você buscou de Deus? Que Deus te respondeu. Respondeu na palavra, respondeu no encerramento do jejum, respondeu em palavras dos 52 dias. O que você falou com Deus que Ele está te respondendo nesse culto? Que Ele está deixando claro para você, você pediu, você falou, você buscou e eu estou te dizendo até onde você vai e eu estou dizendo até onde você não vai. Coloque-se de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. E
com as mãos no seu coração. Você não está com o microfone igual eu, então põe as duas mãos no coração. Esse culto hoje, agora, é a tenda do encontro de algumas pessoas. É este culto. É a tenda do encontro. É uma palavra de Deus. E é uma palavra para que você termine agora de ouvi-la e depois dessa palavra você esteja em mais santidade do que começou. Que você agrade mais a Deus do que já agradou. Que você tome decisões pelo Espírito e não por emoção. Pelo que sabe, porque Deus já fez chegar até você, e não pelo que sente. Ah, mas tal pessoa me fez sentir isso. Nós sentimos. Sentir não é pecado. Agora, agir pelo sentimento errado é pecado. Tem sentimentos que são reprováveis. O Caim ouviu de Deus, o pecado está à porta da sua mente para dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Você pode conter isso agora, interromper isso agora, parar isso agora e fazer diferente do que você está aí desejando, sentindo. Com seus olhos fechados agora, fala com Deus. Eu quero que você declare o que você não vai fazer hoje, porque entendeu do Espírito que não é para você. Não vai ter a companhia do Espírito Santo se fizer assim. E o que você vai fazer, porque sabe que é assim que o Espírito Santo, ele vai te acompanhar nisso, que ele vai te capacitar nisso, que ele vai te sustentar nisso e que ele vai te levar até o fim dessa jornada. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro primeiro para aquelas pessoas que estão agora desejosas de fugirem de um momento, de uma situação difícil, desagradável, que essa fuga, como Davi, que fugiu daquele dia de guerra, de batalha, quando na primavera os reis estavam à frente dos seus exércitos. Ele saiu e aquilo era, sim, desagradável, desconfortável. Mas o que trouxe para a vida dele foram anos desconfortáveis, perdas irreparáveis, o prestígio dele que se foi, a credibilidade, a paz. Tem momentos que o Senhor permite. O povo de Israel passar por aquilo era permissível. Era parte, meu Deus, do trajeto, parte do processo. Era um teste. E todos nós somos testados. Nós não somos testados só com coisas boas e grandes momentos, grandes conquistas. Esses são testes também às vezes. Para ver como nós nos comportamos depois das 5 juntas de bois, depois da fazenda, depois do casamento. Tem os testes também onde falta água. Falta algumas coisas que estávamos acostumados a ter com fartura e abundância. Eu peço que o Senhor nos dê agora, meu Deus, o que eu peço antes de qualquer coisa é o temor. Que cada um seja tomado pela porção, meu Pai, devida de temor. E que temam o Senhor. Eu peço esse desejo, essa fome. Aqueles que já tinham perdido a fome do Senhor. A necessidade do Senhor na vida. De saber que estão com o Senhor, de que ouvem o Senhor,
de que caminham com o Senhor, de que estão onde o Senhor está e de que onde o Senhor está eles estão. Coloca essa fome. Ajuda cada um a ver o que não via, a perceber o que não percebia, para que também faça o que deve ser feito. Não o que está sentindo, até o que está desejando alguns. Mas aqui, meu Deus, que cada um faça o que a Tua palavra está nos orientando a fazer. O que o Senhor nos dá a direção para fazermos. O que o Senhor nos manda parar, que venhamos parar. Que o que o Senhor nos manda fazer, até onde fazer, que façamos. Se é para pegar a vara e só levar a vara, vamos levar a vara. Se é para falar com a rocha e apenas falar, vamos apenas falar e confiar no Senhor. Eu oro para que o Senhor venha aguçar em cada um de nós essa precisão na obediência. De irmos até onde o Senhor mandou, pararmos onde o Senhor mandou parar, fazermos o que o Senhor mandou fazer, e o que o Senhor não mandou fazer, meu Deus, nem cogitarmos. Esteja conosco, nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, e se fizermos, não será bem sucedida. Eu quero a tua ajuda, eu quero a tua presença, eu quero a tua companhia, eu quero a tua bênção, eu peço a tua bênção, eu peço unção sendo derramada, eu peço clareza, eu peço sabedoria. Esteja conosco, Senhor. Nos abençoa. Eu consagro a minha mente, eu consagro o meu coração, eu consagro os meus olhos, eu consagro o meu corpo, eu consagro as minhas mãos e o de cada pessoa ao Senhor, meu Deus, para que cada um tenha a mesma clareza que o Moisés teve, mas que tenha, meu Deus, uma decisão e uma atitude diferente da que ele tomou. E eu oro para que destinos não sejam perdidos, mas que sejam confirmados com atitudes, decisões e ações de obediência, de precisão na obediência, que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Eu declaro unção, eu declaro a aprovação do Senhor, meu Pai, eu declaro a presença do Senhor conosco, eu declaro bênção sobre cada um. Eu tomo posse de grandes histórias e testemunhos contados por intermédio desse culto, e assim eu creio e eu oro, meu Deus, para que o Senhor faça obras que terminem diferentes, tanto para as pessoas como para o Moisés, tanto para as pessoas como para essa pessoa que recebe essa palavra. É o que eu creio e oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.